dia, olá a todos que estão nos assistindo agora. O PET Física tem a honra de receber hoje o professor Eduardo Fraga, para a nossa 16ª edição da Semana da Física. O professor Eduardo Fraga conclui seus estudos de graduação e mestrado na Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em seguida, realizou seu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele atualmente é professor do Instituto de Física da UFRJ e realiza pesquisas nas áreas de cromodinâmica quântica, métodos de teoria de campos a temperatura finita, efeitos de campos magnéticos sobre as interações fortes, entre outros temas. Então, professor Eduardo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você agora. Muito obrigado pela apresentação, Alisson. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite. É um prazer participar desse evento que vocês realizam já há tanto tempo, essa 16ª edição. E eu já tinha ouvido falar dele, eu sabia que era muito bem organizado e contava com apresentações muito interessantes. Então, é uma honra para mim estar aqui hoje e falar para um público através dessa transmissão. Bom, então, meus slides estão em inglês, mas eu vou falar em português, obviamente. Eu espero ter bastante perguntas, eu gosto sempre de discutir. Não existe nenhuma pergunta idiota, todas as perguntas são boas, em princípio. Então, quem estiver assistindo, não fique tímido em fazer perguntas, que por parecer simples ou coisa parecida. Para mim, do meu ponto de vista, não tem a menor importância. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o que eu estou chamando de matéria de quarks, ou matéria desconfinada, no interior de estrelas de nêutrons, de um ponto de vista de física de partículas. Então, eu sou um físico teórico, trabalho com física de partículas de altas energias, ou física nuclear de altas energias, um pouco na fronteira, e se conecta também com astrofísica, especialmente astrofísica de estrelas compactas. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu começar tentando pensar um pouco essa conexão, tipo, estrelas de nêutrons e física de partículas parecem dois mundos, completamente diferentes. Mas, na verdade, existe um futuro muito próximo, na prática um presente, mas acho que cada vez mais, assim, isso está acontecendo, que conecta profundamente essa física nuclear e física de partículas de altas energias, em condições extremas, a astrofísica de estrelas compactas. Então, aqui tem duas imagens, Tem essa primeira imagem que eu gosto muito, nebulosa do Caranguejo, feita pela NASA, e pelo ESA. Tem várias fotos, só pela beleza que eu mostro. E a imagem do CMS, de um evento no CMS, na LHC, no CERN. Então, esses dois mundos, eu vou argumentar com vocês aqui, estão conectados profundamente, cada vez mais. Então, a primeira coisa é se perguntar, bom, são duas escalas totalmente diferentes, Então, aqui está uma foto de satélite, no lado direito em cima, não tem um cursor aqui, infelizmente, para mostrar. Está a ilha de Manhattan, em Nova York, e tem um desenho, uma ilustração artística aqui do que seria uma estrela de nêutrons, Então, uma coisa enorme, assim, comparativamente, não é nem tão grande em comparação ao próprio planeta Terra, e ainda mais em comparação ao Sol. É um objeto pequeno nessa escala, mas enorme do ponto de vista macroscópico. E embaixo, à esquerda, vocês veem a escala onde se dá, digamos, a matéria de quarks. Então, você tem uma imagem, um desenho do átomo, e no interior do átomo, o núcleo atômico. No interior do núcleo, os núcleons, então, por exemplo, o próton ou o nêutron. E no interior desses camaradas, você tem quarks e gluons vivendo. Então, é nessa escala que se dá a física microscópica que vai estar relacionada ao que acontece lá no interior dessas estrelas de nêutrons, que são objetos com quilômetros de diâmetro, vários quilômetros de diâmetro, então da ordem de 10 a 12 quilômetros de raio. Então, esses dois mundos, de alguma forma, estão profundamente relacionados, como a gente já vai ver. Então, na verdade, assim, dentro de uma estrela de nêutrons tem esse nome, mas é um nome muito simplificador, tem a ver com a história. Ela foi proposta, provavelmente, diz a lenda, eu acho que provavelmente é verdade, foi proposta inicialmente pelo Landau, logo após a descoberta do nêutron pelo Chadwick. Então, ele soube, acho que ele estava em Oxford, em Cambridge, conversando com mais uma ou duas pessoas. Eles receberam a notícia, chegou um telegrama ou coisa, não tinha e-mail, não tinha nada disso na época, então chegou um telegrama contando que tinha descoberto o nêutron, que esperava-se que existisse e tal. E eles começaram a especular sobre que consequências isso teria, e o Landau imediatamente pensou na possibilidade, talvez ele tenha pensado antes disso, provavelmente, de ter uma estrela, formada por nêutrons, E aí a ideia foi evoluindo desde então, isso, acho que o nêutron foi descoberto em 1932, se não me engano, então desde então a coisa evoluiu bastante.
E hoje se sabe que no interior de uma estrela de nêutrons a gente tem muito mais, né, do que nêutrons. É uma coisa muito mais rica. Você pode ter, né, tipo assim, vários domínios ali diferentes, né, várias fases da matéria acontecendo ao mesmo tempo. Inclusive essas formas engraçadas que aparecem nessa figura aqui, como se fossem umas bolinhas, umas coisas alongadas, e umas coisas achatadas que são conhecidas como nuclear pasta, né, pasta nuclear, como se fosse nhoque, lasanha, né, espaguete e tal, umas formas que acontecem, que aparecem naturalmente em fases mistas no interior dessas estrelas. E, na verdade, essas estrelas, do ponto de vista de física teórica, né, também complementam fantasticamente, né, o que se pode fazer em experimentos em laboratório para a gente tentar extrair, né, o que a gente gostaria, seria a construção de um diagrama de fases para as interações fortes. Então, esse diagrama que vocês estão vendo aqui, esse gráfico, né, colorindo embaixo à direita, seria um gráfico de temperatura versus potencial químico. Se você não sabe o que é potencial químico, não tem problema, pensa em densidade. Seria densidade bariônica, então densidade, né, efetiva de prótons, nêutrons, etc., ou de quarks, no caso, nesse eixo horizontal. Então, você pode ver que o nosso mundo é um lugar muito pequenino, é um ponto, né, irrelevante, né, assim, do nosso dia a dia, né, da matéria no dia a dia, é um ponto insignificante nesse diagrama. E existem várias fases possíveis, né? Então, para baixas, temperaturas baixas, densidade, você tem uma fase chamada hadrônica. Hadrons são partículas que interagem via interações fortes, né, que são descritas por cromodinâmica quântica. Né? E se você olha nesse desenho, nessas setas verdes, é a região mais ou menos onde experimentos com íons pesados ultrarrelativísticos acontecem. Então, a gente pode investigar essa região com esses experimentos. Então, você vê aqui a região quente, né, bastante quente, na verdade é muito quente, a gente vai definir isso mais adiante, e pouco densa. Né? Então, esse potencial químico, densidade bariônica é bem pequena, relativamente. Existem experimentos que vão um pouco além disso atualmente, mas ainda assim, comparativamente, bem baixo. Se você olha a região complementar, seria a temperatura baixa, né? E potencial químico alto, densidade, né, alta, estão aqui as estrelas de nêutrons lá embaixo no diagrama. E essa região é completamente não atingível, né, do ponto de vista experimental atualmente. Então, a única chance que a gente tem de extrair informação sobre essa região, da física, né, dessa região, é através da observação de estrelas compactas, porque você imagina que lá você atinja, né, domínios com tamanho de densidade. Né? Então, é uma complementaridade muito grande que existe com o que se pode fazer no laboratório atualmente para a construção desse mapa, digamos assim, que é o diagrama de fase. O diagrama de fase pensa na água, por exemplo, né? Fase sólido, líquido e gasoso, né? Então, é o mesmo elemento, né? Uma molécula, no caso, de H2O, e ela pode se comportar de várias maneiras, né? Dependendo se você olha diferentes pressões, diferentes temperaturas, diferentes volumes, e assim por diante. Né? Então, você faz um mapa onde essa água seria líquida, onde ela seria sólida, onde ela seria um vapor. Então, a gente está tentando fazer o mesmo tipo de coisa aqui para as interações fortes, ou seja, para essas partículas que acontecem com esse tipo de partículas que, né, sofrem essa interação à medida que eu vario a temperatura, por exemplo, e a densidade. Né? Então, as estrelas de nêutrons vão dar assim, essa janela, né, para o modelo padrão da física de partículas, que é completamente complementar, né, às investigações que a gente pode fazer e vem fazendo já há décadas através de aceleradores. Né? Então, essa é um pouco a motivação geral que conecta esses caras. Assim, a gente entrou numa era nova agora, sensacional, né? Há poucos anos, né, de observação desses objetos compactos, seja buracos negros ou estrelas de nêutrons, ou um par de cada um deles, né, a partir da observação direta, né, de ondas gravitacionais de fusão, né, de colisão e fusão, merging, né, de buracos negros, e a partir daí depois a observação de fusão, né, de colisão de estrelas compactas, né, essencialmente estrelas de nêutrons ou de estrelas híbridas. Né. E, na verdade, também medições, né, de alta precisão de massa dessas estrelas já existem há alguns anos, né, e medições de raio, que é uma coisa muito difícil, né, começam a ser feitas de maneira mais precisa. Então, imagina que você tem uma estrela de nêutrons, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, mas só para dar uma imagem para vocês. Então, uma estrela de nêutrons é um camarada que tem, digamos, duas massas solares, né, como se fossem dois sóis, assim, né, em termos de massa, mas tudo isso mora dentro de uma bola de um raio assim, de 12 quilômetros, digamos. Então, imagina que você pega dois sóis e enfia dentro de uma bola de 12 quilômetros.
que seria tipo uma montanha bem grande, né? Tipo 2 Everestes ou algo do tipo. Pega o Sol inteiro e enfia dentro do Everest. Seria mais ou menos a imagem de uma estrela de nêutrons. Então, se você faz um negócio desse, você tem densidades muito altas, né? E você tem tamanhos muito pequenos. Então, esses camaradas têm da ordem de 12 quilômetros de raio e estão muito distantes. Então, sei lá, parsecs de distância, muitos parsecs de distância, são muitos e muitos anos de luz de distância. Como é que você mede um raio desse camarada? É um desafio, né? É muito difícil. Medir massa tem umas técnicas de relatividade geral super maneiras, né? Que você pode ver pequenas flutuações e em relatividade geral é bem diferente da física newtoniana, então você meio que consegue ver atrás da estrela, né? Pelo tipo de curvatura que um objeto desse gera dos raios de luz. Então tem coisas super interessantes que ajudam nessas medidas, né? Então, assim, o que eu quero advogar aqui, né, ou convencer vocês é que sim, né, estrelas de nêutrons e física de partículas têm tudo a ver, né? Estão profundamente conectadas. Então, o que a gente espera é que as estrelas de nêutrons vão conter, né, vão exibir, né, novos estados da matéria, né? E a motivação mais básica, né, que foi expressada pelo Frank Wilczek, né, em 2000, né, no artigo dele na Physics Today, que é basicamente uma revista praticamente de divulgação da American Physical Society, né, em agosto de 2000. Agosto de 2000 não é uma época por acaso, é a época em que estavam começando alguns experimentos já acabaram de começar alguns experimentos muito importantes nos Estados Unidos, no Brookhaven National Lab, né, com íons pesados para investigar, né, a estrutura de fases das interações fortes. Então, nesse artigo, ele se pergunta, né, tipo, o que acontece, né, tanto no caso térmico quanto no caso de altas densidades, o que acontece se a gente aumenta enormemente a densidade bariônica, né, em baixas temperaturas, né? Então, a pergunta infantil, né, que sei lá, que minha filha de 3 anos certamente, né, poderia fazer, já faz, né? O que acontece se a gente apertar, cada vez mais aperta, não para de apertar a matéria, o que vai acontecer? Né? Então, é um pouco esse tipo de pergunta que a gente quer responder do ponto de vista infantil, né, que é uma coisa que deve guiar muito, né, da nossa curiosidade em ciência, mas naturalmente um físico de altas energias, especialmente alguém que gosta de interações fortes de QCD, vai perguntar outras coisas, né? A partir daí vai perguntar: existe matéria de quarks no interior de estrelas, né, de nêutrons? Será que a gente consegue uma configuração de equilíbrio desse tipo? Como que eu formo esses camaradas? Como é que é o mecanismo de formação, né? A gente pode fazer algum tipo de previsão de primeiros princípios, realmente, da teoria? Então, para, né, considerar todas essas perguntas, a gente tem que se perguntar sobre a estrutura, né, das estrelas de nêutrons. E, assim, tem muito para falar sobre isso, né? Mesmo sobre matéria de quarks em estrelas de nêutrons. Então, a gente tem que fazer algum tipo de escolha, que obviamente é limitada pelo tempo e pelo viés de cada um, né? Então, o meu foco vai ser um pouco na equação de estado, né, e como que se define, né, as propriedades da estrutura dessas estrelas. Então, para quem tiver curiosidade, tem um artigo de revisão que cobre muitas dessas coisas. Fica aqui para quem quiser consultar. Então, o plano aqui da apresentação seria, primeiro, falar que tipo de matéria a gente espera encontrar no interior de estrelas compactas. Depois, falar um pouquinho sobre as abordagens para o cálculo da equação de estado, que, no fundo, vão definir, como a gente vai ver já, a estrutura dessas estrelas. Aí eu vou falar de algumas dificuldades bem sérias que existem para a gente conseguir fazer isso. Vou falar um pouquinho sobre um modelo específico, talvez seja um pouco técnico, mas assim, eu estou supondo um background da audiência bem amplo, assim, diversificado, então algumas pessoas vão entender mais ali, outras vão entender menos aqui, e eu vou tentar deixar todo mundo mais ou menos feliz. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre matéria de quarks densa via QCD, que é a teoria fundamental das interações fortes, perturbativamente, que é um jeito que dá para calcular nessa região do espaço de fase, né, do espaço de parâmetros aqui. E depois falar um pouquinho sobre fazer perguntas que a gente consegue responder usando aproximações controladas, né, em QCD. Tem perguntas que são muito legais, mas que a gente não consegue responder, porque são muito mirabolantes, né? E tem perguntas que são muito triviais, a gente consegue responder, não aprende nada. A chave está em fazer perguntas que não sejam triviais e ainda assim a gente consiga responder. Vou tentar dar alguns exemplos aqui para vocês e, finalmente, alguns comentários finais. Então, primeiro, um pouquinho, né? Só um cheiro de evolução, né, estelar, de formação, estrutura e tal.
As estrelas geralmente começam de nebulosas, né, estelares, e aí vai depender um pouquinho do tipo de estrela que ela é. Se for uma estrela média, assim, né, medíocre, né, no sentido, né, literal da palavra, vai virar uma estrela tipo Sol, assim, que vai evoluir depois, né, de bilhões de anos, vai virar uma gigante vermelha, né, e depois assim, vai colapsar gerando uma anã branca, uma nebulosa planetária. Né? Então, é uma história típica do nosso Sol, que vai, né, para chegar lá, vai levar ainda uns 4 ou 5 bilhões de anos. Né? Bom, tem um outro caminho, se a estrela for bem mais massiva, né, do que o Sol, ela vai evoluir geralmente até bem mais rápido, vai chegar numa supergigante vermelha. Em muitos casos, vai gerar uma explosão supernova, e a partir dali você pode terminar numa estrela de nêutrons ou num buraco negro, dependendo da massa que você tiver e poucas outras variáveis. Né? Então, isso está bem simplificado, né, mas dá um pouquinho o mapa do caminho a seguir. Então, o que acontece, né? Tipo, por que a estrela não colapsa, né? A estrela é um bicho bem grande, né? Então, que tem uma gravidade colossal, né? Muito, muito, muito maior do que a Terra, né? Então, por que ela não colapsa, né? Tem que ter alguma coisa, né, segurando o efeito da gravidade. Né? Então, para uma estrela média, né, tipo o Sol, né, você tem uma pressão interna gerada por reações termonucleares. Né? Isso foi descoberto há muito tempo, né? Criado um modelo que foi verificado já infinitamente. Né? Você tem reações de fusão nuclear, que é o que a gente gostaria muito de fazer, né, aqui na Terra para gerar energia, porque é um método de geração de energia muito mais limpo do que de fissão nuclear, mas basicamente a gente tem que fazer um mini-sol aqui, então é uma coisa não trivial. E isso vai gerar uma pressão de radiação muito, muito grande, né, que vai equilibrar toda essa massa que no fundo quer cair, né, para o centro do Sol por atração gravitacional. Né? Então, a gravidade é uma força bem fraca, mas ela é sempre atrativa, então isso é cumulativo. Né? Então, para corpos muito grandes, isso se manifesta de uma maneira bem intensa. Né? Então, uma estrela é um corpo muito grande, né? A força gravitacional desempenha um papel muito relevante, então tem que ser contrabalançado por alguma forma de pressão interna que segure a onda, né? E esse cara não colapsa. Então esse negócio mantém o nosso Sol aí, mais ou menos na dele, né? Com o mesmo tamanho, sem colapsar e sem, né, ir embora, né? Sem se desfazer, né? Durante, né, muitos bilhões de anos, né? No caso da estrela compacta, a situação é bem diferente, né? Porque o que segura, no caso de uma estrela compacta, não é a pressão de radiação gerada por reações termonucleares, mas é a pressão de Fermi, né, que tem a ver com o princípio de exclusão de Fermi. Né? Os férmions, né, não podem ocupar o mesmo estado, né, quântico, então, em particular, não vão poder ocupar o mesmo espaço ali, que vai equilibrar com a gravidade. Né? Então, no caso de uma anã branca, essa ilustraçãozinha que eu coloquei, no caso de uma anã branca, você tem isso para os elétrons. Né? Então, os elétrons vão formar um determinado gás degenerado, né, que vão exercer uma pressão de Fermi bem grande, que vai ser suficiente para sustentar essa pressão gravitacional e evitar que a estrela imploda. Né? Isso é o que vai acontecer numa anã branca, por exemplo. Isso para massas, né, da ordem de 1,4 massas solares ou menos, isso é conhecido como o limite de Chandrasekhar, que é um limite muito famoso, né, para massa de estrelas. Para massas maiores, né, mas não tão enormes, né, você colapsa essa situação que tinha anteriormente, porque você vai ser energeticamente mais favorável você fundir elétrons e prótons gerando nêutrons, que é basicamente fazer uma reação beta inversa, né? E você vai começar a pingar nêutrons ali, você vai gerar, né, nessa estrutura atômica anterior, né, você vai gerar toda uma região, digamos, em primeira aproximação formada essencialmente de nêutrons, e esses nêutrons são férmions também, e esses camaradas vão exercer uma pressão de Fermi muito grande, grande o suficiente para sustentar o que vai acontecer, né, com a gravidade ali. Você vai gerar um objeto bem menor. Né? No caso de anãs brancas, você tem alguns milhares de quilômetros de raio. Né? No caso sei lá, de estrelas de nêutrons, você tem alguns quilômetros de raio, uma dezena de quilômetros de raio. É uma diferença colossal. Né? E se a massa é enorme, aí já era. Né? Aí você não vai segurar a gravidade, esse camarada vai colapsar para um buraco negro. Tchau, não tem mais estrela. Né? Você gera uma singularidade. Né? Muito bem. Então, toda brincadeira aqui é equilíbrio hidrostático. Né? Então, para você entender isso de maneira mais simplificada, vamos pensar em estrelas newtonianas. Né? Então, não tem relatividade, esquece a relatividade geral um tempo. Então, isso é uma coisa que eu poderia calcular, né,
lá, sei lá, em 1600, o Newton nasceu em 1642, você podia calcular provavelmente em 1660 e poucos, né, onde ele já tinha basicamente inventado o cálculo, toda a parte mecânica, feita a lei da gravitação universal, então estava tudo mais ou menos posto, você poderia fazer essa conta nessa época, né? Equilíbrio hidrostático para uma estrela. Você tem a pressão da gravidade, né, fazendo com que esse cara queira colapsar, e você tem algum tipo de pressão interna, né, gerado por alguma coisa, né? E aí você supõe, né, a lei de Newton como válida, simetria esférica para simplificar a vida, qualquer correção vai ser pequena comparativamente, e equilíbrio hidrostático. Aí você pode fazer uma conta, eu tirei uma foto aqui de uma página de umas notas de aula minhas aqui, assim, em meia página, né, até em menos, né, assim, em 3 linhas, 4 linhas no máximo, você calcula a equação, né, de estrutura das estrelas, que é essa equação que aparece aqui embaixo, né? Equação diferencial simples, né, envolvendo a pressão e a massa contida no interior de um determinado raio, a densidade, né, constante Newton, blá, blá, blá. Bem simples, né? Se faz assim, em 3, 4 linhas, né? No caso de relatividade geral, né, é mais complicado. E para estrelas compactas, você tem que usar a relatividade geral, porque a densidade é alta demais, e isso vai gerar necessariamente efeitos de relatividade geral, né? Então, você tem que levar isso em consideração. Então, o caminho para chegar nessa equação é bem mais longo, bem mais complicado, que obviamente eu não vou discutir aqui. Essas equações são chamadas de equações de Tolman, Oppenheimer, Volkoff, porque Tolman e Oppenheimer Volkoff fizeram isso separadamente. E o que elas contêm, essencialmente, quais são os ingredientes, né? Você tem as equações de Einstein para o campo gravitacional, né, de relatividade geral. Você tem simetria esférica novamente e equilíbrio hidrostático. O que mudou foi troca, né, gravidade newtoniana por equações de campo de Einstein. E a grande diferença acontece porque em relatividade geral, diferentemente do que acontece na gravitação newtoniana, densidade de energia e pressão contribuem para a gravidade. Porque qualquer forma de energia é como se fosse uma forma de massa e contribui para a interação gravitacional. Então, isso dá uma complicada aqui na equação. Né? A equação newtoniana seria sem nenhum desses colchetes aqui. Né? Isso não é um pequeno complicado, o resto seria igual. Né? Dá uma complicada nessa equação. Se você contar o número de variáveis dessa equação, dessas duas equações, é um conjunto de duas equações diferenciais, ordinárias, simples, nada mirabolante. Né? Mas se você conta, você vai ver que você tem 3 variáveis e 2 equações, então você não vai resolver isso nunca, a não ser que você dê um outro input. O outro input que está faltando aqui é a equação de estado para o sistema, né? Que vai relacionar, por exemplo, pressão e densidade de energia. Aqui nessa equação, P é pressão, Y é densidade de energia, esse Mzão, né, meio torto assim, de R, é essencialmente a massa contida dentro de um raio Rzinho. G é constante da gravitação universal, acho que eu defini todo mundo. Mzão é Rzão, raio da estrela, então Sm em Rzinho igual a Rzão corresponde à massa total da estrela, que eu estou chamando de um M normal aqui, não cursivo. Né? Então, tem 3, né, funções que você tem que determinar aqui. P de R, né, pressão como função do ponto na radial na estrela, densidade de energia, que é o epsilon de R, também como função do ponto, e esse M cursivo de R também, que é a massa contida, né, numa bola, né, de raio Rzinho no interior da estrela. Falta uma equação, né, que é a equação de estado. Beleza, então, acontece que diferentes equações de estado, quando você resolve lá, né, aquele sistema de equações, você vai achar uma determinada família de estrelas. Então, diferentes equações de estado vão te definir diferentes tipos de estrelas. Então, estrelas de nêutrons, estrelas chamadas de estrelas estranhas, estrelas híbridas, ou se você for nos outros casos lá, anãs brancas e assim por diante. Então, aqui está... Desculpa. Aqui está um gráfico muito comum, né, nessa área de desenho. Na verdade, é um diagrama, não é um gráfico funcional esse aqui, né? Da massa em unidade da massa do Sol. Então, esses números aqui, 2, tipo 2 vezes a massa do Sol, assim por diante, versus o raio em quilômetros desses camaradas, e um monte de curvas aí, né? Essas curvas azuis, curvas verdes e tal. Essas curvas azuis são geralmente extraídas a partir de um determinado tipo de equação de estado hadrônica. As curvas verdes são para ser chamadas estrelas estranhas. Você tem vários limites aqui, né? Limite de causalidade, né? Que você violaria, né? Causalidade, limite de gravitação, né?
de relatividade geral, limite de período, né, finito, blá, 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 né. E tem algumas linhas horizontais, né, coloridas aqui, muito importantes, especialmente essa laranja, né, que mostra que você tem uma determinada... Essa linha laranja é uma medida de massa com a barra de erro associada, que é bem pequena. É a medida de massa sensacional que aconteceu não muitos anos atrás, né? E que mostrou que você pode ter estrelas de nêutrons com massa de 2 massas solares. Isso foi bastante surpreendente na época. Então, ter 2, um pouquinho mais de 2. Tem umas 3 medidas, pelo menos, até hoje. Né? E que foram surpreendentes porque existia uma imagem assim, de você estaria sempre em torno de uma massa e meia, 1,6, 1,4. O pulsar com a massa que tinha sido medida com mais precisão, né, pelo menos até essa época, era o Halsey Taylor, né, que foi o prêmio Nobel, que tinha massa de 1,4, alguma coisa assim. Então existia esse mito de que as massas deveriam estar em torno, né, desse valor, até esses camaradas de Demorest e companhia, que da onde eu tirei essa figura que mostraram que, na verdade, você pode ter 2 massas solares. Então, a gente precisa, voltando, né, lá, né, na estrutura da estrela, a gente precisa da equação de estado, ou seja, uma relação termodinâmica entre pressão e densidade de energia, pressão e densidade, pressão e temperatura, pressão e, né, do que for, né, relevante no caso, para saber, né, que tipo, né, a equação de estado para o tipo de matéria que você espera encontrar no interior, né, de estrelas de nêutrons, que, como eu falei, vai bem além de nêutrons, pura e simplesmente. Beleza, então o que a gente espera encontrar no interior de estrelas de nêutrons, né? Essa é a pergunta natural. Mas essa pergunta é muito difícil de responder, né? É a pergunta óbvia, né? Mas assim, responder com certeza não dá, né? Então, as observações não podem, né, dizer muito a esse respeito. Vamos dar uns números aqui para vocês. Não sei, você não sabe responder essa pergunta, você dá uns números, né? Que aí pelo menos você aprende algumas coisas, né? Então, isso vai dar alguma noção para a gente. Então, eu estou expressando algumas coisas em termos desse N0, que é a densidade de saturação nuclear, né, onde as funções de onda, né, dos núcleos, né, dos nêutrons, tal, começam a se superpor. Né? No interior, né, das estrelas compactas, você imagina que você possa chegar a tipo, 4, 10, 15 vezes, talvez, essa densidade de saturação. Né? E olha o tamanho dela, né? Tipo, N0 é tipo 10 a 14 gramas por centímetro cúbico, compara com a densidade média da Terra, que é tipo 5,5 gramas por centímetro cúbico. Então você pode chegar, digamos, facilmente 10 a 15 gramas por centímetro cúbico. Certo? Muitas ordens de grandeza, né? Mais densa. Então, uma bola de chumbo é como se fosse um algodão para mim, desse ponto de vista. Né? E as massas, né, de 1 a 2 massas solares, eu botei a massa do Sol em quilogramas, 10 a 30 quilogramas, e em GeV também, porque essa unidade de física de partículas vai aparecer depois, né, e as pessoas em geral não têm muita noção de como essas coisas se comparam, então botei uns números aqui. Então, raios da ordem de 6 a 16 é muito pequena, né, tipo, vamos dizer 10 a 16 quilômetros. Daí o raio do Sol, para comparação, da ordem de 10 a 6 quilômetros, né, 7 a 10 quilômetros. Muito diferente, né? Então, a gente imagina que é uma situação tão extrema, né, de densidade, que a gente imagina, bom, então você tem que entender as interações fortes, ou seja, QCD, a teoria para as interações fortes, a altas densidades, e precisa de relatividade geral. Né? Mas aí eu botei alta entre aspas, né? Porque é alta, mas não é tão alta quanto a gente gostaria para conseguir fazer as aproximações que a gente gostaria de fazer. Né? Então, vamos lá. Então, aqui está uma imagem, né, de novo, do átomo, núcleo, próton, né, os quarks no interior, né, de um próton, por exemplo. Na verdade, a imagem melhor é essa da direita, que tem essa sopa caótica do demônio aqui, né, cheio de coisas acontecendo e tal, que no fundo é a origem da massa das coisas, né, dessa mesa, da gente, de tudo, né, da massa dos bárions, que os prótons e nêutrons formam a gente. A maior parte vem dessas interações fortes, não vem da Higgs. Né? A Higgs é uma colaboração bem pequenininha, importante, mas bem pequenininha. Então, essas estrelas de nêutrons vão dar uma janela incrível para a gente investigar, né, as interações fortes em condições extremas. Né? A gente vai poder tentar construir esse diagrama aqui, bem complicado, né? Temperatura versus, né, densidade bariônica, e esse outro eixo que tem saindo aqui seria a densidade de isospin, que é uma coisa importante também, mas a gente não vai discutir nada a respeito. A gente quer mapear esse camarada, e as estrelas compactas moram nessa região amarela, né, aqui embaixo. Né? Isospin diferente de zero e densidade bariônica também, temperaturas muito baixas. Então,
o tipo de matéria que a gente espera, né, no interior de estrelas de nêutrons é a matéria, né, fortemente interagente, matéria de QCD ou quark matter, né, matéria de quark, em condições muito extremas, né? E aí muitas coisas podem acontecer, novas fases, né, condensados, coisas incríveis, tipo supercontatos de cor no interior, etc. Você tem a possibilidade de ter, de fato, transição de desconfinamento, onde você tem matéria essencialmente desconfinada ou quase desconfinada, né, de quarks, simetria quiral parcialmente restaurada, né? Tudo isso pode afetar, inclusive, o mecanismo de explosão de supernovas através da equação de estado, e você pode ter outros tipos de estrelas mais esdrúxulas, mais exóticas, tipo strange stars, né, que seriam essas estrelas estranhas feitas essencialmente de quarks up-down strange, né? Bom, então, para obter esse camarada, em princípio, parece simples, né? A teoria é conhecida, está aqui a Lagrangiana da QCD, os vértices, né, principais. Então, você pensa, bom, então você senta e calcula o potencial termodinâmico e extrai a equação de estado e acabou, né? Mas não é tão simples assim. Por quê? Porque existem, né, muitas complicações nas interações fortes, são muito diferentes das interações eletromagnéticas, porque elas são mais simples na região de altas energias, né, altíssimas energias, e muito mais complicadas na região de baixíssimas energias. Então, tem a questão da chamada liberdade assintótica e a questão do vácuo da QCD, que corresponderia aos estados ligados, né, prótons, nêutrons, pions e outras partículas mais, né? Então, a matéria, esse tipo de matéria, se torna mais simples em densidades muito altas, que correspondem a potenciais químicos bariônicos muito altos, né? Que seriam a escala de energia associada às interações que vão acontecer por aí, espalhamentos, interações em geral, que vão acontecer por aí, mas muito complicada no outro limite. Esse gráfico aqui, alfa S versus Q, né? Alfa S é uma medida da interação para interações fortes, e que é uma medida de momento ou de energia em que isso está acontecendo. Vocês veem que à medida que você diminui esse camarada, ele vai subindo rapidamente e a vida fica muito complicada. E se você vai para escalas de troca de energia ou de momento muito altas, esse camarada fica pequeno, significa que a interação fica pequena, significa que você pode usar técnicas perturbativas para tratar esse tipo de sistema. Então, foi nesse sentido que eu quis dizer que o Mi é grande, mas não é grande o suficiente, né, na maior parte dos casos. Interessante, né? E geralmente você precisa fazer otimizações de teoria de perturbação, etc. Então tem uma imagem um pouquinho mais infantil do que está acontecendo aqui, tipo de núcleos individuais, né, próximos e nêutrons. Uma coisa começa a fazer uma geleia aqui, né? E depois você teria o chamado quark gluon plasma, né, para densidades muito altas, né? Muito bem. Então, assim, um field map aqui da coisa, né? O que está acontecendo, né? O mapa do que está acontecendo. Se você vai lá para baixas temperaturas ou baixas densidades, tem hadrons, essencialmente, você consegue descrever direitinho com modelos hadrônicos, teoria, né, de campos efetiva, etc. Se você vai lá para o outro lado, né, densidades altíssimas, temperaturas altíssimas, você está numa região, né, de liberdade sintótica. Então, você tem, essencialmente, quarks pouco inteligente, né, alta temperatura da densidade, você consegue descrever isso com teoria de perturbação, né, que seria perturbativa nessa região. Mas tudo de mais interessante acontece no meio ali, né? Interações de fase, todas aquelas maluquices que eu mencionei para vocês, acontece na meiuca ali, né, onde a gente não sabe muita coisa, né, porque o formalismo adequado não existe ainda. É a região difícil, onde as aproximações não funcionam, em geral. Então, assim, a gente pode se desesperar ou não, né, mas tem várias possibilidades, né? Então, tem alguns exemplos, né, populares importantes. Então, o que eu chamo de método de força bruta profundamente inteligente e sofisticado, que seria na rede, simulações numéricas, né, tentar resolver exatamente numericamente a teoria na rede, que avançou enormemente. Mas tem um problema sério que, se você vai para temperaturas baixas e altas densidades, existe um problema não resolvido ainda pelo ser humano, né? Que é o chamado problema do sinal, né? Então, os sapiens não sabem lidar com o problema do sinal em simulações numéricas, né? Não só de QCD, como de qualquer coisa em física que tem uma determinada densidade, tipo fermiônica, né, envolvida, né? Então, essa região dos estrelas de nêutrons está profundamente comprometida por esse problema, né? Segunda alternativa seria, bom, vamos usar bastante as simetrias e construir
teorias efetivas, modelos efetivos, etc. Isso é um método legal que funciona em vários aspectos. Você pode tentar redefinir graus de liberdade, né, criando um modelo de quase-partículas que geralmente funciona de maneira excelente, uma vez que você consiga encontrar quase-partículas, né, adequadas. Isso é bastante difícil. E você pode tentar vir de cima ou vir de baixo, digamos assim, em termos de densidade, de densidades colossais, onde que esse QCD perturbativo deveria funcionar muito bem. Vamos descendo e ver o que acontece. Ou vir de baixo, onde modelos hadrônicos, ou mesmo teoria efetiva, né, de QCD que corresponderia à teoria naquele limite, funciona muito bem, e você pode ir subindo, e no meio do caminho a gente tem que pensar e vai discutir um pouquinho mais adiante, né, que é onde a coisa complica para todo mundo. Então tem todas essas possibilidades. Então, como eu falei, tem algumas dificuldades, né, do programa sinal. Eu vou mencionar muito rapidamente aqui. O que acontece é que, quando você vai fazer simulações desse tipo para calcular numericamente, você usa um método chamado Monte Carlo. E para isso você precisa de um peso estatístico. Então, geralmente você tem a exponencial de menos um camarada positivo definido, e isso define um peso estatístico razoável, né? Desde que não tenha nenhum problema de divergência, etc. Só que quando você tem um problema de sinal, esse peso fica complexo. Aí já era, né? Esse método de peso estatístico perde o sentido, né? Você não tem mais uma probabilidade bem definida, e o seu cálculo de Monte Carlo não faz mais sentido, né? Então tem tentativas de dar uma volta nesse problema, né? Então, pelo menos 2 ou 3 tipos de tentativas que são feitas por grupos importantes de QCD na rede pelo mundo afora, né? Então, como eu falei, a gente fica com essas outras possibilidades. Você pode usar, né, modelos efetivos ou teoria efetiva de campos, essencialmente teoria de perturbação quiral, vindo de baixo. Você pode ir de cima com QCD perturbativo e outros vínculos. Pode usar modelos, ou pode usar, como muito frequentemente e foi feito, o chamado MIT Bag Model, né, que é um modelo de sacola, né, que é uma história longa. Eu vou mencionar um pouco alguns perigos que existem nisso. Aí tem uma lista enorme de coisas aqui sobre as quais eu não vou falar nada a respeito, mas são importantes, né? Superfluidez, superfluidez de cor, resfriamento de estrelas de nêutrons, né, com matéria de quarks, sinais, né, de matéria de quarks em colapsos de estrelas de nêutrons, de estrelas, né, gêmeas, né, rotações, nucleação e queima, informação, né, de matéria de quarks em estrelas de nêutrons, campos magnéticos, né, magnetars, etc. Nada disso eu vou ter tempo de cobrir, né? Então, vou falar rapidamente um pouquinho sobre essa coisa que é a maneira mais simples de tratar do problema. É importante, mas que eu considero, às vezes, um mau começo, assim, apesar dele ter muitos méritos também, que é chamado modelo MIT Bag Model, né, que é o modelo de sacola do MIT instituição, porque os físicos que criaram eram dessa instituição, que eu acho que é o modelo mais popular que existe para tratar a matéria de quarks, né, estrelas de nêutrons. Então, esse é um modelo dos anos 70, que é muito, muito simples, né? Então, ele tenta, né, incorporar liberdade assintótica e confinamento da maneira mais simples e crua possível. Então, são umas bolas, umas sacolas de vácuo perturbativo dentro de um meio confinante, que é essencialmente essa sacola. De vez em quando, alguma correção de alfa S, geralmente irrelevante, né? Se você fazer aproximações de quarks sem massa, por exemplo, todas essas correções fatoram e somem, são totalmente relevantes, por exemplo. Então, a liberdade assintótica é introduzida simplesmente considerando que os quarks são livres, né? Então, estão ali, nada acontece, né? Os quarks livres os caras são singletos de cor, que significa que você não tem, né, as bags, né, essas sacolas. Não tem esses quarks andando por aí pelo mundo afora, você não observa isso, seria tema para uma outra palestra, né, de física de partículas, que talvez já tenha acontecido. Então, eles são simplesmente tratados como livres ali dentro da sacola. E o confinamento também é imposto da maneira mais simples possível. Você diz, o camarada não pode sair da sacola. Então, formalmente, você diz que a corrente vetorial se anula na fronteira, né? Então, morre a corrente ali e ninguém sai, né? E isso faz com que esse modelo seja extremamente fácil de usar e, por isso, perigoso, né? Tudo muito fácil, né, de usar, é um pouco perigoso, né? Então, por exemplo, se você vai a temperatura finita e densidade zero, né, ou baixa, você pode calcular a pressão nesse modelo, é uma relação bem simples, né, que é essa relação P igual a blá, blá, blá aqui. Então, tem P, né, uma constante fenomenológica que você vai ajustar, né, por exemplo,
ajustando as massas de Hadrons, etc. Isso funciona bem. E aí tem um termo aqui, π² T² sobre 90, que é um termo, quer dizer, 2 vezes isso seria um termo conhecido como Stefan Boltzmann, né, lá dos fótons, lá, né, de antigamente, né, de radiação do corpo negro. E esse termo que está na frente ali, NiB mais 7/4 de NiF, é essencialmente a contagem de graus de liberdade de bósons e de férmions. Tipo, quantos férmions tem, quantos bósons é NiB, quantos bósons eu tenho, NiF, quantos férmions eu tenho, e está resolvido, né? E se você faz uma comparação com a rede, né, e com o QCD perturbativo, você vê o seguinte: então, o Gag Model é essa linha tracejada azul, os quarks livres, né, do quarks livres são a linha horizontal vermelha, como está normalizado por Stefan Boltzmann, ela está em 1, né? O resultado da rede com barra de erro é essa banda lilás aqui. E o resultado de QCD perturbativo é essa banda laranja, assim, o centro, entre aspas, seria o centro da distribuição de erro seria essa linha verde, né? Então você vê que o cálculo perturbativo fica bom em termos de barra de erro, entre aspas, para T grande, né? Então isso é pressão versus temperatura em GeV aqui. Então, observação que um GeV é da ordem de 10 a 6 vezes a temperatura, né, no interior do Sol, né? Então toda essa escala aqui mora em tipo, 1 milhão de vezes a temperatura no centro do Sol. Mas que é o razoável porque a gente está discutindo aqui. E, então, do meu ponto de vista, o Sol é frio, né? Então, e à medida que você vai descendo, né, o cálculo perturbativo vai ficando pior, né? Então você tem essa banda vai crescer enormemente, não vai fazer o menor sentido para ter pequeno. Mas aí você vê que o cálculo do modelo de sacola, né, dá essa falsa impressão de precisão e acurácia. Na verdade, ele é bem ruim, né? Ele é muito cru, né? Ele perde muitas características importantes, ele erra completamente aqui, né? Ele vai direto lá para Stefan Boltzmann. Significa que ele não vê interação praticamente nenhuma, e a interação é grande, é bem grande, né? Você vê bem lá na frente, ainda continua da ordem de 20%, porque tudo acontece, assim, a coisa vai diminuindo, né, para a liberdade assintótica, mas tudo acontece num passo logarítmico, literalmente. Então, a coisa muito devagarinho, demora muito, né, a ficar realmente pequena. Então, por isso que ele erra tanto, assim, né? E o cálculo da rede, então, mostra, né, essa diferença bem grande. Então, se você tenta fazer matéria de quark, então, voltando aqui, né, se você resolve, bom, vamos fazer, então, usando o QCD perturbativo. Parece bem mais razoável, etc. Então, vamos fazer por ali. É uma história antiga também, começou lá no fim dos anos 70, então tem um caminho enorme aqui, eu não vou gastar tempo com isso aqui, vou simplesmente pular. Você tem que calcular inúmeros diagramas de Feynman, caso você tenha ouvido falar, né, dessas coisas, para calcular a pressão em QCD, né? Então é um cálculo extenso, né, complicado, mas factível, e que tem algumas desvantagens também, né? Primeiro ponto é que ela é garantida só para densidades muito altas, né? Então, geralmente, muito acima das densidades relevantes para estrelas de nêutrons. Por outro lado, ela é a teoria das interações fortes ali, né? Não é um modelo, não é uma coisa doida, não, nada disso. Ela é a teoria naquela região. Funciona bem, é o que é, né? Tem sempre uma dependência na chamada escala de renormalização, que é um pouco chato, né? Porque tem dependência numa espécie de parâmetro que você não controla. Isso que você tem que cortar essa série, né, perturbativa. Mas isso também te dá uma medida da sua ignorância, né? Uma medida da incerteza, o que é uma coisa boa, né? Então não te ilude achando que você tem uma coisa super precisa e acurada, mas não, te mostra, olha, a gente tem essa incerteza que tem mais ou menos esse tamanho aqui, isso é bom, né? E, bom, esse camarada vai te dar alguma coisa que nenhum, né, modelo pode te dar, que é o comportamento correto para escalas de densidade grandes o suficiente, né? E vai te dar vínculos muito fortes. E, a partir daí, você pode perguntar coisas diferentes, né? Sabendo disso, você pode perguntar coisas diferentes. Então, vamos falar um pouco sobre coisas que a gente pode perguntar e responder com aproximações controladas, né? Então, uma pergunta mais legal, assim, né, e desafiadora, seria se existe matéria de quarks, né, no interior de estrelas compactas. Isso é muito difícil responder de uma forma definitiva, que seja independente do modelo. Porém, assim, tem resultados bem interessantes de 2019 dessa turma de finlandeses. Quem tiver interesse pode olhar. Agora, uma pergunta relacionada, mas totalmente diferente, será que o fato de que se eu vou a densidades assimptoticamente altas,
A gente tem que encontrar matéria de quarks desconfinada, vinculadas, né, ou restritas, né, pela equação de estado da QCD para estrelas compactas. Isso vai restringir, se você vai a densidades altas suficientes, você tem que ter um determinado comportamento dado por teoria de perturbação em QCD. Isso vai restringir suficientemente a equação de estado, mesmo que você não chegue lá na estrela? E a resposta é sim. Então, o ponto é que, mesmo que você não tenha, né, matéria desconfinada no interior de estrelas compactas, a forma da equação de estado, em densidades muito altas, onde você não vai chegar dentro da estrela, e é conhecida perturbativamente, afeta dramaticamente a equação de estado na região relevante. Então, esse é um exemplo de como certas regiões que te parecem irrelevantes, que não são realizadas necessariamente no seu objeto físico, podem te dar informação super importante sobre a região que é realizada no seu objeto físico, por vínculos que ela impõe. Então, na verdade, a gente sabe que a equação de estado, então, vai ser restrita dessa maneira. Então, por exemplo, essa parte de baixo, como eu falei, é a parte mais conhecida, sabe? Crosta externa, né? Crosta interna, tudo isso é uma física nuclear mais conhecida. Vindo de baixo, né? O potencial químico da esquerda para a direita. De novo, pressão versus potencial químico dos quarks. Pensa em densidade, né? na horizontal. Vai ser parecido. Aí essa bandinha pequena, nota que é uma escala logarítmica, né? Então aqui a coisa está variando dramaticamente, né? Cada coisa pequenininha que na verdade é grande, né? Porque, né, você vem, né, 0.001, 1000, né? Então o negócio está pulando rápido aqui. Então essa primeira banda vermelha pequena é um cálculo de teoria efetiva, né? Chiral Perturbation Theory, que chama, teoria de perturbação chiral, que corresponde à teoria das interações fortes nesse limite de baixas densidades. É a teoria nesse limite. Né? Essa aproximação é tipo, o melhor que dá para fazer ali, e corresponde a um tratamento de primeiros princípios. Se você vai lá para cima em densidade, como eu falei, você vai para uma região que você pode usar QCD perturbativa, corresponde a essa banda vermelha lá em cima. E essa banda verde no meio, é tipo, e aí, né? O que acontece aí é exatamente o que a gente não sabe. Né? E você imagina que as estrelas de nêutron estejam cobrindo pelo menos, né, a parte máxima, né? Pelo menos essa linha horizontal lilás que está marcada do lado da interrogação aqui. Né? E você pode ir construindo isso aqui eu também não vou entrar em detalhes, senão eu vou ficar até amanhã falando aqui sobre detalhes do cálculo aqui, da equação de estado. Você vai construindo esse camarada aqui e né, vai até uma determinada densidade, mantendo erros sistemáticos até um determinado tamanho, e depois você desce e vai também até uma determinada densidade, mantendo erros sistemáticos do mesmo tamanho. Né? Então, você pode fazer essa brincadeira aqui. Né? Aí tem as incertezas de cada um, né, que dependem da escala de renormalização, né, aí são coisas técnicas, do alfa S e das massas dos quarks. Aqui só o quark estranho está sendo considerado com massa, porque não tem uma massa muito pequena. Então, você tem dois limites dados. Né? Então, o ponto é, qualquer interpolação entre os dois deve satisfazer esses dois extremos. Então, qualquer linha que você desenhe deve entrar em cada um desses cones aqui, de baixo e de cima. Isso dá vínculos fortes. Né? Então, assim, pode-se usar, né, modelos fenomenológicos para brincar com isso. Ou você pode fazer simplesmente uma parametrização da sua ignorância. E a gente fez uma parametrização da nossa ignorância. Na verdade, quem fez primeiro foram esses camaradas aqui, Redler, Patrick e Schwenk. Parametrizar a ignorância simplesmente botando equações de estado politrópicas, que é um tipo de equação de estado comumente, né, utilizado. Põe vários pedacinhos, né, para ligar esses dois extremos, né, e tenta parametrizar essa ignorância ali. E então a gente está, como eu falei, quantificando, né, essa ignorância, variando todos os parâmetros, mas você tem que vincular da seguinte maneira. Primeiro, você supõe que tem um casamento, né, um matching fácil, né, no caso nuclear e no caso da equação de estado de matéria de quarks. Claro que você pode ter uma transição de primeira ordem em algum lugar, a gente pode considerar isso também, né? As pessoas consideram isso. Segundo, você tem uma suavidade, né? Então você tem continuidade da pressão e densidade, né? Quando você faz esse matching, né, desses monotropos, né, dessas equações politrópicas, você pode relaxar se você tiver, né,
relaxar essa continuidade na densidade se você tiver uma transição de primeira ordem. Você quer causalidade, né? Então você não quer que a sua velocidade, né, do som exceda da velocidade da luz, né? Então você dá limites aos índices que aparecem nessas equações de estado politrópico. E você quer, aí entra uma informação, então essas são todas, digamos, técnicas fundamentais, etc. Mas você põe também agora um limite externo observacional de que existem estrelas de duas massas solares. E isso, na verdade, vai ser uma grande fonte de restrição de vínculos aqui sobre a equação de estado. Então, assim, massas grandes, né, vão gerar realmente vínculos muito fortes. Então, aqui está a distribuição de massas, né, de estrelas em unidade de massa solar. Vocês veem que está todo mundo meio morando aqui perto de 1,5, né, e tem alguns casos assim, que se destacam, algumas coisas são estranhas simplesmente, mas outras têm uma barra de erro realmente muito pequena, como o resultado do Demorence e companhia. Então aqui é uma brincadeira, você pode ficar brincando, né? Então você sai de um lugar, tem que chegar no outro, e você não pode fazer tudo o que você quiser, né? Você tem que satisfazer esses vínculos que eu falei anteriormente, você brinca com isso, e você pode fazer então com né? Duas equações dessa politrópicas, você tem essa banda azul claro, meio verde aqui. Se você puser 3, muda um pouquinho só. Mas se puser 4, não muda mais nada. Vai ser invisível aqui. Então não precisa de tantos assim. Na verdade, você precisa de 2, 3, simplesmente, para fazer esse casamento aqui. 2 já funciona super bem. Agora, se você diz, olha só, além disso, aqui está implementado já a causalidade, tudo aquilo, né? Mas se você diz, agora eu quero que existam estrelas com duas massas solares, você joga fora um pedaço enorme aqui. E toda no gráfico de baixo, essa parte meio marrom aqui, foi toda embora, né? Joga tudo fora. Tem um detalhe aqui com e sem, né, transição de fase, tem uma mudança relativamente pequena, né, modesta aqui. Mas a implementação do solar está uma diferença colossal, né? E se você olha agora a equação de estado, como você gostaria de colocar lá, né, nas equações TOV, lá atrás, né, como a gente falou, para resolver e a partir daí extrair a estrutura de uma estrela compacta, aí você tem pressão versus densidade de energia aqui, e os vínculos que vão espremendo isso aqui. Então, lá na frente, lá em cima está o resultado, a banda, né, de QCD perturbativa, em vermelho, matéria de nêutrons, e aí no meio, né, você vai conseguindo espremer esse camarada cada vez mais, né? Então, simplesmente com isso, a gente consegue levar a incerteza, né, para a equação de estado em todas as densidades a algo tipo 30%. Né? E se você não faz isso, você meio que pode fazer o que você quiser, né? Isso é uma liberdade colossal, né? Uma incerteza colossal. Você simplesmente impõe, né, esses limites, né, de banda inferior e banda superior, você tem que satisfazer a teoria fundamental nessas duas regiões. E além disso, impõe, você tem que gerar estrelas de duas massas solares, você é capaz de restringir, né, a equação de estado para matéria de estrelas de nêutrons, né? A equação de estado da física nuclear, digamos assim, a altíssimas densidades, você é capaz de restringir enormemente, que é uma coisa incrível, né? Porque basicamente você não sabe nada do que está acontecendo no meio, e apesar disso você é capaz de estreitar bastante essa banda e saber qual é a cara dessa função, né? Começa a chegar perto, né, de uma equação de estado realmente mais fina, né? Aí você pode ver, né, perfis de densidade de energia, por exemplo, como é que a coisa vai mudando. Então, por exemplo, você vê que a partida de matéria nuclear, que está mostrando com essa seta azul aqui, é bem pequenininho, mas é enorme em termos de efeitos para esse casamento assim, entre as diferentes contribuições. Então, está contribuindo na região bem pequena, mas é bem crucial para você fazer esses matchings aqui, que são esses casamentos de curvas, né? Então, esses resultados são tipo 2014, se eu não me engano. Tem resultados bem mais recentes, né, de agora, né, 2020, 2021, né, que assim você pode agora levar em consideração efeitos, né, de máxima velocidade do som, né, e como isso vai mudar tanto. Aí está mostrando de novo que é a pressão versus a densidade de energia e a massa, a unidade de massas solares versus o raio, né? Então, diferentes resultados, né, oriundos de medições de raios, né, de deformabilidade de maré, que o outro observava que vincula bastante para discutir. Se você tivesse levado em consideração, reduziria ainda mais, né, aquelas regiões ali, isso já foi feito, né?
há poucos anos, né? E você pode fazer, né, gerar equações de estado, independente do modelo, né, aleatoriamente. Isso é um estudo numérico que você pode fazer, que vai poder corresponder a estrelas, né, que rodam ou não, né, usam ou não, né, relações, né, quase universais que são conhecidas, né, para essas estrelas. E você vai comparar, né, a compatibilidade e o impacto, né, de cada uma dessas hipóteses, né, e medidas que você pode fazer na equação de estado. Então, você pode extrair esses vínculos que vêm de fusão, né, de binárias, né, com eventos de ondas gravitacionais, né, ou de medidas, né, de raios, como, por exemplo, o satélite NICER tem feito, né, já há algum tempinho está produzindo resultados cada vez mais precisos. Então, agora, já que meu tempo está encerrando, eu posso passar meus comentários finais, né? A primeira mensagem seria que, apesar de estritamente válido, né, para densidades realmente altas, colossais, né, um cálculo em QCD perturbativa vai te fornecer uma aproximação controlável, né, para a equação de estado, que pode ser sistematicamente melhorada, né? Então, ali você pode melhorar cada vez mais. Significa que essa banda que vai piorando, né, à medida que você vai descendo em densidade, você pode afinar, melhorar cada vez mais. Sua vida fica cada vez mais difícil em termos de cálculo, né, matemática envolvida, mas existe, né, um caminho a seguir que pode melhorar, digamos assim, esse resultado sistematicamente, e isso corresponde a um cálculo na teoria fundamental, não é um modelo, né? Segunda mensagem importante é que, mesmo que você não tenha, né, matéria de quarks desconfinada no interior das estrelas, né, a forma da equação de estado da QCD, a densidade muito altas, afeta dramaticamente a equação de estado para essas estrelas, né? Isso é um vínculo super robusto, né? Então, mesmo que você nunca chegue naquela região, o fato, né, de ser daquela maneira, afeta dramaticamente a região relevante do ponto de vista físico para a estrela de nêutrons, né? Outro ponto, que a existência de estrelas de duas massas solares é um vínculo enorme, né? Isso foi uma descoberta, assim, relativamente recente, pode ter talvez 10 anos agora, mas é uma mudança dramática, assim, no que aconteceu, né? E ter uma transição de primeira ordem, um crossover, né, que é uma transição suave, não tem um impacto, né? É visível, mas não tem um impacto tão dramático. E, bom, e tem vários outros vínculos, como eu falei, né, da deformabilidade de maré e alguns outros que não foram discutidos aqui, que também são relevantes, podem restringir ainda mais. Equação de estado, diagrama massa-raio, etc. A gente está meio cercando, né, as estrelas de nêutrons, né? Se a gente volta lá, deixa eu voltar no diagrama massa-raio, aqui. Você olha isso aqui e pensa, isso aqui é um futebol, né? Cada um diz o que quiser e tal, né? Bom, olha só, tem uma distribuição quase homogênea aqui de massas raios, dependendo do que eu faço com a minha equação de estado. Mas, se você começa a impor esses vínculos, você vê que não, né? Porque aí você começa a ter esse tipo de situação aqui, né? A parte verde escura aqui contribui. Se você impõe mais vínculos, esse cara diminui mais ainda. Então, quem está fora daí, um abraço, tchau, né? Tá? Não satisfaz vínculos físicos básicos que têm que ser satisfeitos, né? E você começa realmente a cercar a região física relevante, né? E, bom, tem um jogo incrível, que é todo meu ponto aqui na apresentação de hoje, né? É um jogo, né, frutífero incrível entre essa física nuclear e de partículas, né, de altas energias, e essa física de estrelas de nêutrons, cada vez mais importante, né? Tem muitos dados, né, observacionais vindo cada vez mais rápido, né? Então, de ondas gravitacionais começou, tipo, né, levou mais de 40 anos para começar a ter alguma coisa, porque é extremamente difícil, e agora a gente já tem vários resultados super importantes, né, de ondas gravitacionais, de medidas do LIGO, Virgo e outros observatórios, e isso coordenado com observações de observatórios que observam no visível, no raio-x, infravermelho, etc. Isso começa a fazer coincidências de observação, extrai, né, da parte eletromagnética com a parte, né, de ondas gravitacionais e extrai muitos vínculos a partir daí. E também medidas, né, dos raios de estrelas de nêutrons cada vez melhores, feitas por esse satélite especial, né, que se chama NICER, né, que realmente foi para medir basicamente raios de estrelas de nêutrons, que é uma coisa muito difícil, né? Então, esses números estão chegando, né, e
cercando cada vez mais, digamos assim, o lado físico, né? Quais são os pontos físicos realmente nesses diagramas, onde é que esses caras moram de verdade nesses diagramas. Então, é um campo, né, de pesquisa muito, muito ativo, tanto para a teoria quanto para a parte observacional. A gente espera muitos resultados maneiros, né, aparecendo a todo momento, não, então, a todo momento agora tanto papers o tempo todo, muito interessantes e relevantes saindo, né, a cada dia quase, né, pelo menos a cada semana, um paper interessante saindo sobre isso. Então, sim, acho que essa área, né, de estrelas de nêutrons e física de partículas é uma área assim, muito, muito entusiasmante. E com isso eu vou parar por aqui. E fico à disposição para responder perguntas, discutir com vocês. Muito obrigado. Bom, muito obrigado, professor Fraga, pela excelente palestra, realmente muito informativa. Mas vamos então agora para uma sessão de perguntas. Começando então pela pergunta do Vinícius Cerqueira Silva. Boa tarde, professor. É possível criar matéria de quarks em aceleradores de partículas? Sim. Assim, depende um pouco do que você queira dizer, né? Essa matéria a altas densidades, não, né? Mas você pode criar plasmas de quarks e gluons, né? Isso começou a ser feito. Teve algum sinal muito discutível ainda anteriormente no CERN, né? No experimento que havia no CERN antes, mas assim começou a ser feito mais claramente, sistematicamente, no ano 2000 em Brookhaven, no RHC, que é um acelerador, né, que tem em Brookhaven, e é feito atualmente no LHC. Né? Então, você colide, né, íons pesados, e a partir daí você gera, né, uma região, né, um espaço onde você encontra uma nova fase da matéria que corresponde chamada plasma de quark, né? Mas isso corresponde a altas temperaturas e baixas densidades. Ok. A próxima pergunta, então, é do Marcos Silva de Paula. Boa tarde, professor. Estrelas de quark já foram detectadas? Caso contrário, como poderíamos detectá-las? Essa é uma ótima pergunta. Sei lá, ninguém sabe, né? Assim, talvez alguma dessas estrelas de nêutrons que a gente tenha visto seja uma estrela de quarks, né? Mas até agora não existe um sinal unívoco, assim, tipo, se eu vir isso aqui, se eu observar essa coisa específica aqui, significa que é uma estrela de quarks ou não uma estrela de nêutrons. É muito difícil discernir entre as duas coisas. Existem várias tentativas nessa direção. Eu trabalho um pouco com isso também. Até hoje a gente não foi capaz de assim, realmente dar a gente chama de smoking gun, né, que é como se fosse a fumacinha da arma, assim, olha só, foi esse cara que me diz com certeza que é uma estrela de quarks. Não existe isso ainda, né? Mas quem sabe, assim, com essas medidas mais refinadas, a gente vai para um lado ou para o outro, vai dizer, olha, tem aqui, olha só, esse aqui só é compatível, só consigo explicar esse camarada se for uma estrela de quarks ou uma estrela estranha, ou uma híbrida com matéria de quarks no interior dela. Ou a gente vai dizer, não, olha só, né, os observáveis são fantásticos, sensacionais, eu sei tudo que eu posso observar hoje em dia, e isso exclui completamente estrelas de quarks, mas a gente ainda está um pouquinho longe disso. Vamos aguardar o avanço da ciência. Então, a próxima pergunta é também do Marcos. Professor, não entendi muito bem a parte em que o senhor disse que o mecanismo de Higgs não seria responsável pela geração de massa. Em que casos e por que isso acontece? Ele gera massa, então, mas ele vai gerar a massa, né, dinâmica dos quarks, né, que os quarks up-down, que são os formadores de prótons e nêutrons, por exemplo. O mecanismo de Higgs vai gerar massa para eles que é da ordem de 5 MeV, né, 5, 10 MeV. Na verdade, hoje em dia está até mais baixo, tá, de 2 a 5 MeV, que é bem baixo, né? E o próton tem uma massa de 1 GeV, né? Então, você pega 3 quarks de massa, sei lá, põe 5 para ficar redondo, né? Então, você gerou 15. Aí, cadê o resto, né, dessa massa? Certo? Então, o resto dessa massa, na verdade, vem das interações, da interação forte. Né? As interações da interação forte vão gerar condensados, etc., que vão gerar uma massa muito maior. Né? Então, quando você fala de massa, não, eu peso 70 quilos, né? Desses seus 70 quilos, a contribuição da massa gerada pelo Higgs é ínfima. Realmente, ela é absolutamente fundamental para gerar essa massa que eu me referi anteriormente, mas não, né, assim, é uma contribuição realmente irrelevante, né, para a massa, por exemplo, dos prótons e nêutrons. Gera massa, Interessante. mas não isso tudo, bem pouquinho. Muito interessante.
Temos então agora uma pergunta do Gustavo Eduardo. O senhor acha que futuramente conseguiremos replicar as condições de estrelas de nêutrons em laboratório? Seria necessária uma grande revolução tecnológica para que tal feito seja possível? Seria, acho que sim. Porque, na verdade, você vai ter que ser capaz, né, de gerar uma densidade tão alta. Assim, existem experimentos, né, que vão começar, né, a funcionar em alguns anos, né, estão em construção, que estão indo nessa direção, né, mas ainda estão bem longe disso. Então, da mesma forma que é muito difícil, né, gerar energia via fusão nuclear, né, tipo fazer um pequeno sol, que você precisa replicar de certa maneira condições do interior do Sol. Nesse caso, você teria que replicar condições do interior de estrelas supercompactas, né? Então, você teria que gerar algum tipo de força que compactasse matéria a esse nível, né? Então, você tem que vencer muitas forças que contribuem fortemente antes. Então, repulsão eletromagnética, você vai ter que vencer N barreiras, né, muito difíceis, para, a partir daí, gerar uma estrutura desse tipo. Eu acho que está muito, muito, muito longe disso. Se é que um dia faremos. Certo. Bom, a última pergunta então é do Pedro Pereira. Bom dia, professor. A intensidade do campo magnético tem alguma influência ou é influenciada de maneira significativa pela matéria de quarks? Essa é uma boa pergunta. Ela vai ter uma influência, ela vai influenciar a equação de estado. Então, na verdade, essas coisas vão estar meio que emaranhadas, né? Então, se você estiver na presença de um campo magnético forte externo, por exemplo, como no caso de um magnetar, a forma como você calcula a equação de estado vai ser diferente, né? E o resultado você tem que levar em conta, né, esse campo, e o resultado vai ser diferente. Então, esse camarada vai afetar depois a própria estrutura da estrela, não só, né, o campo externo e várias outras coisas que vão acontecer por aí, de emissão de ondas de rádio, de pulsares, tudo isso acontecendo associado a um campo magnético forte, mas, além disso, a própria estrutura da estrela vai ser afetada porque a equação de estado contém agora essa informação sobre o campo magnético e é modificada por ele. Muito bom. Bom, então me parece que respondemos todas as perguntas do chat. Eu gostaria então de agradecer ao professor Fraga novamente pela ótima palestra. Obrigado a vocês. Agradecer também quem está nos assistindo agora. Fiquem ligados na nossa programação e até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.